Vamos ver. Caiu, gente, caiu. A minha internet não tá das melhores hoje. Pensei em fazer aqui dentro de casa para vocês não escutarem muito barulho da rua, para a internet ficar legal, para a gente se conectar de um jeito legal, mas eu já vi que, né, não funcionou muito bem a minha ideia, mas não importa, estamos aqui de novo. Se você tiver a oportunidade, entra aí ao vivo. Estamos conversando sobre promessas. A vida é assim mesmo, né? Cheia de desafios. Ao vivo, às vezes dá certo e às vezes não dá. Mas vamos continuando por aqui e a gente vai conversando. Estamos falando sobre promessas. No vídeo anterior, a Cleonice entrou e também a Eliana, que eu vi. E ontem foi o primeiro dia do ano, né? O dia de fazer promessas, 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 promessas. Conexão lenta, gente, conexão lenta. Olha, tem algo ou alguém querendo atrapalhar a minha live, gente. Tem algo ou alguém querendo atrapalhar. Não, será que não é para eu falar isso? Não, mas eu vou falar do mesmo jeito. Vou continuar por aqui. Você já fez promessas e não cumpriu? Já prometeu e tentou fazer e não deu certo? Muitas vezes a gente só tenta, né? A gente não faz de verdade. E é por isso que a gente não consegue cumprir, né, o que a gente promete. Não consegue cumprir as nossas promessas. Por exemplo, tem gente que faz promessa e diz que nesse ano eu vou parar de fumar, né? Nesse ano eu vou ser uma pessoa mais... Vou ler mais, vou estudar mais, vou ler mais livros, não é mesmo? E, no final das contas, não dá certo. Só um pouquinho. Ô, pai, traz o telefone do pai aqui para mim, por favor. Promessas não cumpridas fica feio para a gente mesmo, não é verdade? Para a gente mesmo. Se você faz uma promessa e não cumpre, fica feio para você mesmo. Aqui eu conectei o telefone do pai na TV aqui e de repente a televisão começou a falar sozinha, mas é porque o telefone dele estava conectado. Para não dar som, não atrapalhar aqui, vamos desconectar o telefone dele da televisão. Então, vou contar uma história para vocês que eu li hoje de manhã. Existia um homem, acontecia a história de um homem que ele estava navegando em alto mar e de repente começou uma tempestade. E a tempestade era muito forte, todos os tripulantes do navio começaram a ficar com medo, inclusive ele, e começaram a clamar aos seus deuses por misericórdia e a fazer promessas, e esse homem foi um deles. E ele disse aos seus deuses que se ele fosse salvo da tempestade, ele ia sacrificar, ia dar de sacrifício para o seu Deus 7 vacas. E a tempestade acalmou, o mar voltou à sua calmaria e ele chegou, depois que ele desembarcou do navio, ele chegou apressado em casa, foi logo ao curral para escolher de uma vez as 7 vacas que ele tinha prometido aos seus deuses se acalmasse a tempestade. Quando ele chegou lá no curral, ele percebeu que as suas vacas tinham crias, tinham bezerrinhos e elas estavam amamentando. Então ele pensou, os meus deuses, eu acho que eles não vão ficar ofendidos se eu trocar a minha oferta, porque afinal de contas as vacas estão amamentando, não seria tão interessante eu sacrificar essas vacas, não é mesmo? E ele mudou então a oferta. Meu Deus, meus deuses não vão ficar ofendidos se eu mudar a oferta. E ele foi para o curral das ovelhas. E quando ele chegou lá no curral das ovelhas, ele também percebeu que as suas ovelhas estavam gordinhas, bonitas, bem saudáveis. E ele pensou, bom,
acho que eu posso mudar de novo a minha promessa. Eu acho que os meus deuses não vão se ofender. E ele mudou então para as galinhas. Foi correndo ao galinheiro. Quando ele chegou no galinheiro, a surpresa dele, quando ele encontrou todas as galinhas estavam chocando ovos, ou a maior parte das galinhas estavam chocando ovos. Então ele pensou, bom, as galinhas estão chocando, vão nascer novos pintinhos, não vai dar para eu cumprir a minha promessa com as galinhas. Vou trocar a minha promessa e, enfim, né? Ele vai entender, não posso tirar esses animais da minha fazenda, eu vou pegar os ovos. Pegou os ovos, colocou dentro de uma cesta e quando ele estava saindo do galinheiro, passou um estranho por ele e disse, olha, eu estou procurando ovos caipiras para comprar, você tem? Ele disse, sim, tenho aqui alguns, tenho esses 7 aqui, serve? E aquele estranho acabou comprando os ovos daquele homem e ele ficou sem nada, então, para oferecer aos seus deuses. E ele, envergonhado, já meio cabisbaixo, pensando, e agora? Como é que eu cumpro a minha promessa aos meus deuses? Eles me salvaram, né? Acalmaram a tempestade, não me afoguei. Como é que eu cumpro a minha promessa? Entrou dentro de casa envergonhado e olhou em cima da mesa uma vasilha cheia de nozes. Ele pensou, vai ser essas nozes aqui mesmo, vão servir 7 nozes. Afinal de contas, a promessa eram 7. Pegou essas 7 nozes e saiu apressado para o templo dos seus deuses. E no caminho, olha só, o que aconteceu? Sentiu fome, abriu as nozes, comeu e o que sobrou na sua bagagem foram só as cascas. Quantas vezes a gente promete as coisas para as pessoas e a gente começa a mudar de promessa, começa a mudar de promessa, começa a mudar de promessa. Não, mas isso aqui, não, acho que não pode ser desse jeito, eu vou mudar. Esse homem, ele mudou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a sua promessa. 6 vezes ele mudou e acabou levando para os seus deuses que, na história que foi contada, salvaram a vida dele. O que ele acabou levando? Cascas, coisas que não serviam para nada. Muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, a gente faz isso com Deus, a gente faz isso com os nossos familiares, a gente faz isso com os nossos amigos, a gente faz isso com quem nos rodeia. Sabe, eu tentei cumprir minha promessa, mas não deu, sabe, não deu muito certo, não funcionou, eu não consegui. Feliz Ano Novo, Carlos. O Carlos está me desejando feliz Ano Novo. Muito obrigada. Estou falando aqui de promessas. Por que a gente quebra promessas? Por que é feio a gente quebrar promessas? Sabem que uma ideia que eu tenho de mim mesma e para mim mesma. Um dia desses aconteceu uma situação assim que a pessoa disse assim, quando você promete algo a alguém, você precisa cumprir. E eu disse, tudo bem, eu concordo com você. Eu falei para essa pessoa, concordo com você, fica muito feio se você faz promessas e não cumpre, né? E eu disse assim, respondi para essa pessoa, antes mesmo de eu cumprir a promessa a alguém, eu preciso aprender a cumprir promessas para mim mesmo. Muitas vezes a gente se deixa de lado e acha que só as promessas que você faz aos outros são essas as promessas dignas de serem cumpridas, não é mesmo? Quantas vezes a gente já disse que ia emagrecer? Daqui a 3 meses eu quero estar 3 quilos mais magra, 10 quilos mais magra. Daqui a 15 dias eu não quero mais fumar, não quero mais ver cigarro na minha frente. E na primeira oportunidade você quebra a sua promessa. Ou outras vezes você diz assim, eu vou parar de beber, não quero mais ver cerveja, não quero ver mais bebida alcoólica na minha frente, não quero nem saber, isso estraga a minha saúde. E de repente vem
um amigo seu te convida para ir para o bar e lá está você quebrando a sua promessa, deixando para você mesmo só as cascas, só os restos, não é mesmo? Muitas vezes a gente faz isso. E eu digo assim, ó, que é muito mais feio para mim como pessoa, não para você, não para o outro, para mim como pessoa, eu prometer algo e não cumprir. Muitas vezes a gente lida com empresas que fazem promessas e não cumprem. Teve um tempo atrás que já fiz bastante coisas na minha vida, tá, gente? E teve um tempo atrás que eu costurava num ateliê. E chegavam os pedidos nesse ateliê de camisetas de malha para serem costuradas, e a pessoa que entregava os pedidos dizia assim, olha, eu preciso desse pedido até dia 15. Normalmente era em torno de uma semana, mais ou menos. E tinha ali 4 ou 5 costureiras costurando no mesmo ateliê, e eu percebia que as outras costureiras não acontecia a mesma coisa com elas do que acontecia comigo. Porque eu começava a ficar angustiada quando começava a chegar cada vez mais perto do prazo da entrega, eu começava a ficar cada vez mais angustiada e eu olhava aquele monte de peças ainda por serem costuradas, por serem terminadas, e eu ficava pensando, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Como é que a gente vai cumprir a nossa palavra? Como é que a gente vai cumprir a nossa promessa? Me angustiava muito, muito, muito. Então, assim, antes de você cumprir promessas aos outros, cumpra a si mesmo. O que você prometeu a si mesmo, o que é importante para você. Porque se você se olha no espelho, eu me olho no espelho, e eu consigo me aceitar não cumprindo promessas a mim mesma, que dirá se eu enxergar, ver outra pessoa e não cumprir promessas a essa outra pessoa? Muitas vezes, como eu já disse, a gente faz isso com Deus também. A gente não cumpre as nossas promessas para nós mesmos e dizemos que vamos cumprir promessas a Deus, como esse homem da história, dizemos que vamos cumprir promessas a Deus quando não enxergamos a Deus, não vemos a Deus. Não é muito mais fácil você quebrar promessas a Deus que você não vê do que promessas a você mesmo que se enxerga no espelho ou ao seu amigo que você vê todos os dias? Então, quando você fizer promessas a você e aos outros, cumpra. Honre as suas promessas. Faça com que elas sejam realmente executadas até o final. Nós temos todo o ano inteiro, todos os dias. A partir de ontem foram 366 chances de a gente cumprir as nossas promessas. Vejam só, não são 365 dias, são 366 dias. Nós temos ano bissexto. Então, são 366 chances de você acordar, abrir os seus olhos, cumprir as suas promessas, primeiramente a Deus, depois a si mesmo e depois ao seu próximo. Se você é um comerciante, se você é um negociante, se você tem negócios na internet ou fora dele, a melhor forma de você fazer com que seus clientes acreditem em você, uma das melhores formas é você cumprir as suas promessas, cumprir prazos, entregar o que promete, dizer o que é importante para o seu cliente, né, em questão de produtos. Olha, eu digo a você que esse produto faz isso, 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 isso. Não mentir, não enganar, né? Fazendo com que a pessoa pense que ela está comprando algo bom e no final das contas ela está comprando gato por lebre, né? E antes que a gente encerre esta live, eu sei que ela vai ficar para o público do meu Facebook, eu quero fazer duas promessas a vocês e também fazer dois pedidos, 2 compromissos públicos. Quando a gente faz compromissos públicos, dizem que normalmente é mais fácil de a gente cumpri-los. Agora, se você não tem intenção de cumprir
nem para você mesmo, que dirá para o público. Mas eu vou fazer um público aqui, tá? 2 compromissos públicos com vocês. O primeiro deles é de fazer exercício todos os dias desse ano, todos os dias. E se eu não fizer, vocês têm a total liberdade de vir ali nos meus comentários e dizer, olha, você não está cumprindo a sua promessa, você prometeu e não está cumprindo. E o outro compromisso público que eu faço com vocês é de fazer live todos os dias. Isso é um propósito e é uma promessa, tá, gente? Todos os dias eu vou trazer aqui para vocês um determinado assunto de alguma coisa interessante que a gente vai poder conversar. Espero que vocês gostem dos 365 assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tenham um ótimo ano. Não só tentem cumprir as promessas de vocês, mas realmente cumpram. Façam valer o que vocês dizem que vão fazer. E até amanhã, no próximo vídeo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.